Mais um Debates do Povo pela rádio O Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. E na rádio CBN Cariri, pela 93.5. O Ceará viveu durante o começo de 2019 uma das maiores crises da segurança pública nos últimos anos. Uma série de ataques coordenados pelas facções criminosas atingiu Fortaleza e municípios do interior com incêndios de ônibus, ataques a prédios públicos e até viadutos. A crise contou também com a presença da Força Nacional, aliás, ainda presente no estado a pedido do governador Camilo Santana ao ministro Sérgio Moro. Um dos personagens mais emblemáticos do cenário da crise foi o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. Em entrevista à Rádio Povo CBN, ele afirmou que resolveu um colapso do sistema prisional do Ceará. Os ataques tiveram início após a fala justamente do secretário de que não reconhecia facções e não respeitaria a divisão de facções no sistema prisional do Ceará. Segundo o secretário, as ações resultaram na apreensão de mais de 3.200 celulares e redistribuição de cerca de 4.000 presos. E para você, ouvinte e internauta, as facções são o principal gargalo para a segurança pública do Estado? Para debater este tema, participam do programa de hoje o Sargento Reginauro, vereador de Fortaleza, atualmente sem partido, bombeiro militar e presidente da Associação dos Profissionais de Segurança, e Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do O Povo. Você participa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 11h11. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Sargento Reginauro. Bom dia, Plínio. Olá, obrigado pela presença. Bom dia, Marcos. Bom dia, Plínio. E bom dia aos ouvintes da CBN O Povo. Rádio Povo CBN. Muito bem, Sargento. Rádio Povo CBN. Isso. A crise está completamente superada? Qual é a grande lição que fica para o Ceará e para o país? É um questionamento bem interessante esse seu. Nós realmente, hoje, afirmarmos categoricamente de que a crise está superada é algo que eu acredito que ninguém vai conseguir dizer. Nós temos um controle momentâneo agora da situação, a população já percebeu isso nas ruas, mas nós não podemos dizer que a crise está controlada, Marcos, porque as facções elas ainda estão atuantes dentro do Estado. Nós podemos dizer que resolvemos a crise dentro do sistema carcerário, dentro do sistema penitenciário, né? Ali aquele momento mais desfavorável para a segurança pública estadual, em que as facções estavam mandando e desmandando dentro dos presídios e fora dos presídios, né? O secretário realmente conseguiu botar ordem na casa, era uma pessoa que estava chegando com essa responsabilidade, porque já vinha de experiências bem-sucedidas, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, aqui do lado, mas eu ainda acho cedo para dizer que nós controlamos completamente essa crise, porque grandes líderes dessas facções ainda estão em liberdade e nós temos um grande trabalho a ser feito de investigação para que realmente todos aqueles que são os responsáveis, os autores, os mandantes de todos aqueles atentados estejam devidamente atrás das grades. Ainda tem representantes, falei aqui no início do programa, ainda tem, né? A Força Nacional ainda tem parte está dela presente. Está presente. Está presente não ainda. Tão intensamente quanto antes, né? Mas diminuiu, e até porque a Força Nacional está na sua missão, ela não é para ficar permanente em nenhum lugar onde ela vai dar apoio. Né? Eu estive com o general Teófilo, né, durante ainda o período da crise em Brasília. Ele, no primeiro momento, já estava tentando recolher as tropas. Houve um segundo pedido para que ele mantivesse por mais tempo, foi atendido esse pedido, mas as tropas estão aos poucos realmente se retirando para que possa atender a outras missões, a outras operações aí pelo Brasil afora. Né? Plínio Bortolotti, tinha feito uma pergunta aqui para o sargento, ele não falou exatamente sobre isso, então vou direcionar para você. Qual é a grande lição que fica para o Ceará e para o país esse início de ano
como é que eu vou dizer, muito traumático, não sei se é a palavra mais correta, mas enfim, que foi uma crise na segurança forte aqui. Eu não sei se pode ter lição, né? Mas a questão é que não existe uma crise na questão da segurança pública. Aliás, existe uma crise permanente na questão da segurança pública no Brasil e que atinge o Ceará, né? Agora, as razões disso, a gente pode passar discutindo aqui não sei quanto tempo. Uma das questões que eu vejo é a falta de continuidade de uma política pública em relação à segurança. Por que é que a questão da educação, por exemplo, avança no Ceará, né? Meus índices melhoram e os índices de segurança, assassinato, mortalidade, roubo não diminuem? Porque se você pegar, cada governo que entra muda a política, mesmo sendo o mesmo grupo político que governa o Ceará desde quando, né? Aliás, a entrada do secretário, né, Sargento, deu até entrevista para o Povo essa semana, em que ele ele disse que estava com a expressão que ele usa, caótico, né? Era um cenário de caos lá dentro do sistema prisionário. E ele ele tá o governo que está aí já há 4 anos, já estava há 4 anos. Ou seja, é meio nessa linha do que você estava falando, não, né, Plínio? Esse governo está há 4 anos, né? Mas nós tivemos Ciro, tivemos Cid, sim, que é o mesmo grupo dirigindo, e cada vez que muda o governo, se muda a política de segurança. Ou dentro do próprio governo muda. Teve a questão daquela polícia comunitária que o Cid Gomes tirou da cabeça dele, implementou, criou uma expectativa e hoje não existe mais, não é? Então, a falta de continuidade de uma política leva a que você nunca sabe o que está fazendo, leva a uma confusão, não se sabe que comando se obedece, não é? Enfim. Se você pegar, por exemplo, falando do secretário Mauro Albuquerque, ele disse que deixou lá os presídios do Rio Grande do Norte, depois daquela tragédia lá em Alcaçuz, tudo organizado. Ele disse na entrevista que ele deu ao jornal O Povo que não tem um risco dentro da prisão, das prisões do Rio Grande do Norte. Está tudo controlado. Se essa política não tiver continuidade, daqui a um ano volta a ter o problema. Então, eu acho que uma das questões que atinge o Ceará nessa área, e não só o Ceará, é a falta de continuidade de uma política. Esse é um dos pontos, e você tocou a questão da educação, Plínio, e a gente vem falando isso há muito tempo. O problema é que a própria Força Policial brasileira, ela sempre se refere a isso. Nós estamos enxugando gelo, porque o investimento e os últimos governos todos no estado do Ceará, incluindo o atual, adoram dizer que são os governos que mais investiram em segurança pública, quando a gente precisa entender que investimento implica em resultado. Quando eu invisto em algo, eu espero um resultado. Na verdade, são governos que gastaram realmente muito com segurança pública, mas que não obtiveram bons resultados. Dentro do governo que mais gastou em segurança pública, nós temos o recorde de homicídios num ano histórico do Estado, que foi mais de 5.000 homicídios ano. Então, a gente precisa realmente pensar até que ponto esses investimentos estão sendo aplicados da forma correta. O Ceará chegou a passar 1 ano sem investir em inteligência. Eles simplesmente fecharam os olhos completamente para a Polícia Civil, né, que é a polícia que deve fazer a sua tarefa de investigação, delegacias lotadas, impedindo o policial civil de realmente cumprir com o seu mistério e tendo que fazer ali carceragem apenas, né, quase na sua totalidade, o que dificulta realmente o processo de segurança pública, porque o policial militar ele faz o combate ostensivo, mas é preciso que a Polícia Civil faça o seu trabalho de investigação. E na contramão disso, os investimentos na área social, porque senão a gente vai realmente continuar enxugando gelo enquanto se prende 100, o narcotráfico alicia mais 200, mais 300. Então, essa conta não fecha. Enquanto nós não tivermos, de fato, um investimento em políticas públicas que possam dar oportunidade a essa garotada, nós continuaremos colocando sempre mais gente para dentro das cadeias, né, e eles recrutando mais adolescentes, cada vez mais jovens, agora praticamente crianças já estão se vindo a essas facções, porque são ali pegas dentro de casa, muitas vezes, né, sob ameaças. Até nós tivemos mais de 500 famílias, ano passado, sendo colocadas para fora de suas residências por facções criminosas.
A pessoa tem um sonho da casa própria, recebe do governo a casa própria e depois chega uma facção e diz: vá-se embora daqui se você não quiser deixar, né, perder sua vida. Né? Você veja só, Tardan, o Reginaldo é policial, ele trabalha na ponta, não é? Normalmente, o que os governos fazem? Eles capitulam ao senso comum, como diz o Reginaldo, é repressão, é prisão, é endurecimento de pena. Então, o policial tem que sair que nem um doido aí, ó, atrás de bandido. Mas não aplica menos na área social. O pacote do Moro é um exemplo disso, é um pacote reativo. O que o Moro devia fazer, por exemplo, ao invés de fazer um pacote que endurece pena? Aquilo que eu já disse, acho que ontem, antes de ontem aqui. Depois que ele endurece a pena para quem pratica um assassinato. Ora, depois que o cara está morto, o que adianta para aquele que está morto o sujeito está preso 10, 12, 15 ou 14 anos? O importante era prevenir esse crime. Em vez dele tentar discutir com governadores uma padronização, uma melhoria das polícias, melhoria do sistema prisional, ele vai e apresenta um projeto para apenar com mais rigor de quem cometeu o crime. Ou seja, ele está atuando na consequência e não na causa. Né? E normalmente os governos, para responder, eu não estou dizendo que não precisa policial na rua, policiamento, isso precisa. Mas se atrás não for, como diz o Reginaldo, essa área social, os UPPs no Rio é um exemplo disso. Né? Mandaram a repressão, mas não mandaram atrás o Estado, né? Para oferecer escola, lazer, enfim. Serviços básicos. Serviços básicos para a população. Porque você citou a referência exata agora. As duas coisas, eu não critico que não tenha que ser feito o endurecimento. Está claro que tem que ser feito o endurecimento. Está claro que nós precisamos revisar o Código Penal brasileiro, extremamente ultrapassado, que muitas vezes deixa o bandido numa situação confortável, deixa o agressor de mulheres numa situação confortável, deixa o estuprador numa situação confortável. Nós vemos aí agora, criamos leis para proteger as mulheres, mas ainda assim, para um camarada que foi ali o vídeo mostrando ele agredindo a própria esposa e etc., uma juíza não consegue deixar esse camarada preso e depois, muitas vezes, essa mulher acaba perdendo sua vida. Então, a gente precisa se endurecer, mas temos que caminhar na mesma intensidade com políticas públicas que possam, de fato, resolver o problema. Agir na causa. Né? Muitas participações de ouvintes. O Luiz Barbosa, de Messejana, diz: o secretário Mauro Albuquerque está enxugando gelo, fazendo o que outros já fizeram. Todo ano apreendem celulares. Ele pede a Deus que o secretário consiga resolver a situação, mas não acredita que ele consiga. O Francisco de Assis, de Piedade, diz: a desmilitarização da polícia e dos bombeiros ocasionaria uma melhoria do serviço prestado por eles e dificultaria a criação de milícias. Afinal, milícia também é uma forma de crime organizado. Esse tema das milícias é importante. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, então, sargento? Vamos falar sobre isso. Mas vamos agora a um rápido intervalo. Okay. Sempre convidando os nossos ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp 85981665589 e também acompanharem a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 11h22. Até já!
do Sargento Reginaldo, vereador de Fortaleza, atualmente sem partido, mas a caminho, vamos dizer assim, né, do PROS. Provavelmente. O Sargento Reginaldo é bombeiro militar e presidente da Associação dos Profissionais de Segurança. E a segurança pública é o tema do debate de hoje, com a participação também de Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. Os nossos ouvintes, como sempre, participam pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp 859 8166 5589 e também pelo Facebook O Povo CBN. O Camilo Silva, nosso ouvinte, diz: debatedores, eu tenho a solução. Redução das desigualdades. Como? Educação em tempo integral, programas sociais de distribuição de renda, taxação de grandes fortunas, modernização da legislação civil e penal. Solução é boa, Plínio? Boa. Eu só queria dizer essa questão que o Reginaldo falou de endurecer pena. Se você perguntar para qualquer estudioso de segurança pública, para qualquer especialista em segurança pública, pelo menos a maioria, o que faz reduzir crime não é se a pena é de 10 ou de 12 anos, é a certeza que ela será aplicada. Né? Porque se a pena for de 20 anos, mas o cara sabe que o processo dele vai para as calendas gregas, ok. Então, esse sentimento punitivista, eu volto a dizer, eu acho que a pessoa que comete um crime tem que pagar de acordo com a lei, tem que ser punida. Agora, não se o cara fala, não, se essa pena aqui for de 10 anos, eu cometo o crime, se for de 12 ou de 15, eu não cometo. Não é isso. É o cara saber o seguinte: se eu cometer esse crime e tiver uma pena de 3 anos, mas ela vai ser aplicada, isso sim pode inibir o crime. Né? Isso qualquer estudioso vai dizer isso, qualquer pessoa que lida com segurança pública vai dizer isso. Por isso que eu digo que esse pacote do Moro começa pelo fim. O fato de ter uma pena mais dura não vai, se continuar desse jeito. Por exemplo, mais da metade dos presos hoje aqui no Ceará, o processo não é julgado. Não foi julgado ainda. E se tiver uma certeza de impunidade, é essa conta que o criminoso faz. Não é se a pena é de 10 ou 12 anos. Isso para mim parece muito óbvio. Quando a gente fala de endurecer, eu não estava falando de tempo. Eu estou falando, em outras palavras, o que você falou. Hoje o camarada comete um crime e ele depois sabe que ele vai receber, dependendo do crime, e acontece muito. Tem duas opções aí. Ele pode ser liberado no outro dia numa audiência de custódia. Isso vai na contramão do argumento que você está usando, se referindo aos especialistas, e ainda mais, ele pode receber uma tornozeleirazinha para ele ir passear, certo? Que não tem impedido ninguém de cometer crime, certo? E a prova está nas ruas. Nós temos casos disso diariamente, para poder realmente, na ponta, mostrar que esse é um processo que não tem funcionado, né? Mas, enfim, a pergunta do ouvinte aí, aliás, a sugestão dele, né? Que, aliás, já teve outro ouvinte perguntando aí, dizendo assim, o Raul de Messijana, falar de segurança é fácil, quero ver quem tem a solução. O outro ouvinte ele deu uma sugestão aí, eu queria só apresentar um fato para ele, já que ele falou primeiro, ele falou de educação, falou de investimento sociais e etc. Eu vou só mostrar para você. Desigualdade. De 2013 para 2018, certo? Você que está nos acompanhando. A Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, ela gastou 59 milhões na área de assistência social para crianças e adolescentes, um dos públicos mais vulneráveis à questão da violência e ao aliciamento do crime no Brasil inteiro. 56 milhões de 2013 a 2018. Só em publicidade, em propaganda, certo, dos órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no mesmo período, a Prefeitura gastou mais de 225 milhões. São cifras 4 vezes maiores do que se gasta na assistência social de crianças e adolescentes no município de Fortaleza. Então, a sua sugestão, amiga, ela está corretíssima. A gente vem falando disso aqui. Não adianta só fazer o processo de policiamento ostensivo, não adianta só fazer a punição, que o Plínio está realmente aí ponderando, mas é preciso fazer um processo prévio, é se antecipar ao crime. É trabalhar na base, é trabalhar na educação, é trabalhar realmente na perspectiva de que esse cidadão ele tem um futuro a seguir, certo? Para ele que realmente fica ali se perguntando, rapaz, será que vale a pena? Eu pensar em trabalhar e morrer de fome?
e eu não posso ali ganhar mais fácil ali, me aliciando com as facções do crime. Então, olha o que é que nós estamos dando aqui. O investimento na criança e no adolescente, na área de assistência social, ele chega a ser 4 vezes menor do que se investe em propaganda no município de Fortaleza. Inclusive, sobre isso, o prefeito Roberto Cláudio responde uma ação civil pública pelo Ministério Público, pedindo até a cassação de seu mandato. Porque é uma responsabilidade de todos, é o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal, todos têm que dar sua contribuição nesse trabalho de segurança pública, que ele não é apenas uma questão de polícia. Ok. Plínio, estou vendo que está discordando, Plínio? Não, Discorde. não é discordando, mas veja só, a audiência de custódia, eu acabei de dizer, mais da metade dos presos, talvez o Reginaldo tenha o número exato, mas pelo menos a metade dos presos hoje em presídios do Ceará não tem culpa formada. Ou seja, não se sabe se eles são culpados ou inocentes. Alguns estão presos aí há não sei quantos anos. Sim, né? Então você não pode dizer que um cara desse, como às vezes um linguajar, não o Reginaldo, mas às vezes pessoas que defendem bem, chamar é bandido, é vagabundo, tem é criminoso. Aqui, você não pode dizer que esse cara, nenhum desses qualificativos, porque a justiça ainda não disse se ele é culpado ou inocente. Tá? Agora, a audiência de custódia para quê? É para também evitar isso. É justo, por exemplo, que um cara suspeito de furto ou de roubo seja jogado numa prisão e passe lá 2, 3 anos sem ter culpa formada? Né? E, normalmente, quem vai para esses locais são as pessoas que podem menos, porque duvido se o cidadão de classe média suspeito de roubo ou de furto enfiam ele numa prisão dessa daqui, não enfiam. Então, essas questões é que teriam que ter um mutirão, uma discussão, um acordo no país todo entre justiça, para ver se resolve essa questão, porque se não é justo que, como diz o Reginaldo, que uma pessoa que cometeu algum delito esteja solto, também não é justo que quem não está julgado esteja preso. Essas questões, todas elas têm que ser observadas quando discute isso, porque senão, volto a dizer, cai no senso comum, cai nas costas de quem está lá na ponta porque não está fazendo o trabalho direito. Essas questões precisam ser... Essa é a questão central, essa é a prioridade. E isso é que tem que ser debatido primeiramente. É isso que eu estou querendo dizer. Muitas participações de ouvintes. O nosso ouvinte, professor Heraldo Medina. Ele diz, bom dia, mais uma matéria relevante à sociedade. Olha a diferença entre um discurso fascista e agressivo, como foi o de ontem, e um discurso democrático, equilibrado, como temos hoje. Sou fã do Plínio, é a minha voz na sociedade. Mas, ó, Plínio, tem muita gente aqui também, como sempre, criticando muito as posições. Né? Por exemplo, eu acho que é possível, como você conversa com uma pessoa razoável, você chegar como no Reginaldo. ponto comum. Não foi o caso de ontem, é isso? É possível você chegar num ponto comum, sim, e a partir disso, o que a gente faz? Eu acho que é possível, não é possível você fazer isso com pessoas de extrema-direita, que quer matar, isolar e estrupiar as pessoas, por qualquer motivo. Eu acho que é porque a gente tem que sair dessa discussão, que ela virou uma questão de extremos e ideologias políticas e etc., e pensar que a gente precisa resolver um problema que é social. Isso está acima de legendas partidárias, isso está acima de posições políticas, porque a gente precisa pensar no bem comum. Porque a falha ou fracasso de qualquer desses sistemas impacta diretamente na nossa vida. Então, a gente, mesmo hoje, eu estando, por exemplo, em oposição ao governo, à prefeitura, etc., mas eu entendo que depois de 4 anos de uma primeira gestão, o governo Camilo tomou a decisão correta. Trouxe um secretário que realmente entende do assunto e conseguiu colocar uma trégua nessa problemática, pelo menos para aquilo que está impactando na vida do cidadão comum. Tem muita coisa para se resolver no sistema carcerário? Sim. Tem muita coisa para se resolver em termos de segurança pública no estado do Ceará? Sim. Mas a população não pode estar andando todo dia pelas ruas sem saber se o ônibus que ela está vai ser incendiado ou não. Se o prédio que ela está vai receber uma bomba ou não. Isso é que não tem sentido, e aí a gente precisa realmente, nesse momento, de uma política mais ostensiva, mais impactante, mas precisa se pensar nas políticas de médio e longo prazo, para que daqui a pouco, e o Plínio foi muito feliz em dizer, será que os presídios lá no Rio Grande do Norte, ou daqui a 1 ano, 2 anos, não voltam a ter novas rebeliões? É possível.
O que se pode fazer para evitar isso? E aí é o trabalho que vai ser um trabalho de base, que precisa de investigação, que precisa se verificar como esses armamentos pesados estão entrando no estado do Ceará, né? Como essas facções se organizaram economicamente dentro do estado do Ceará e, lógico, acompanhando isso, os investimentos em políticas públicas para crianças e adolescentes, tanto no município de Fortaleza, como por parte do governo estadual. E tem uma questão muito interessante, viu Tardan, que o secretário Mauro disse nessa entrevista que ele deu ao Tiago, o Tiago Paiva, nosso colega aqui do Jornal Povo, que ele diz o seguinte: eu sou rigoroso, eu cumpro a lei, quando tem algum problema de disciplina eu corto as regalias, aquelas que estão além da lei, que são concedidas, mas eu respeito a dignidade do preso. Né? Essa é uma questão crucial, porque eu volto a dizer, tem gente que acha que porque a pessoa está presa, além da pena que foi aplicada a ela pelo juiz, ela tem que sofrer outra pena, de tortura, de maltrato, de não comer, de não beber, e por aí vai. Né? Então, ele diz, eu sou rigoroso, mas eu respeito a dignidade do preso. É assim que deve fazer, ninguém está pedindo para tratar o preso como se fosse uma pessoa especial, né, mas tem que ser respeitado, ele está ali para cumprir uma pena, a pena que o Estado lhe aplicou, que a Justiça lhe aplicou, e não para ser vilipendiado. Então, se o secretário estiver fazendo isso, eu acho que ele está no caminho correto. O Gilson, do Parque Dois Irmãos, disse: é difícil reduzir a desigualdade social em um país capitalista. O capitalismo defende a concentração de renda. O Antônio, do Planalto Ayrton Senna, diz: eu nasci numa favela que não tinha saneamento básico nem praticamente nada. Fui criado sem pai e mesmo assim não quis ir para a criminalidade. Pobreza não é motivo para ser criminoso. Eu e amigos nascemos na pobreza e nenhum de nós é criminoso, diz o nosso ouvinte Antônio do Planalto. Parabéns para você, meu irmão, que realmente conseguiu sair ileso, né, de todo esse processo, de todo esse aliciamento. Nós não podemos dizer nem que você é uma exceção, porque muita gente, eu vivi numa comunidade em que o crime já estava começando ali a crescer, e estou aqui hoje, militar, trabalhador, cumpridor dos meus deveres. Mas nós sabemos que isso não é tão simples quando falta a oportunidade de todas as formas para uma criança dessa e quando lhe oferecem todas as facilidades, todas as vantagens possíveis entrando para a vida do crime. Sem falar no que eu disse aqui. Ano passado, 500 famílias foram expulsas de sua casa por ordem de facções criminosas no estado do Ceará. Detalhe, e eu tenho depoimentos disso até de mães, certo? Muitas vezes eles chegam para a família, inclusive garotas, adolescentes são praticamente forçadas a manter relações sexuais com esses criminosos dentro dessas comunidades, porque se não aceitarem, elas têm duas opções, ou se mudam ou acabam morrendo. Da mesma forma, garotos que são aliciados para começar os primeiros recados, os levitrais de drogas, e eles não têm muito direito de escolha, amigo, dependendo da comunidade onde ele está vivendo, dependendo dos guetos onde eles estão realmente, infelizmente, residindo, e é por isso que a gente precisa ocupar com o poder público esses lugares e dizer que é o Estado, é responsabilidade, é dever do governante oferecer condições para que essa criança tenha um bom acesso à escola, à saúde, a esporte, à cultura, enfim. Né? O Renan, do bairro Antônio Bezerra, diz: parabéns ao Sargento Reginaldo pela excelente exposição. O Luciano, do bairro Aquiraz, diz: o problema é que existem muitas leis, é tanta lei que eles não sabem o que fazer. O Sandro Brasil, de Messejana, diz: finalmente, depois de muito tempo, consegui escutar o Plínio fazer uma análise técnica. E concordo com ele que ficou agora no começo do programa, quando ele esquece o Bolsonaro e a ideologia política dele. Ele é um excelente jornalista. Tá vendo, Plínio? Aí, não, mas se eu esquecer alguma coisa, eu deixo de ser um excelente jornalista. Né? Além das que eu já esqueço, porque eu não tenho memória muito boa. Né? Tá bom. Muito bem. E assim, com essa provocação do Plínio, vamos aqui para um rápido intervalo. Sempre lembrando aos nossos ouvintes para entrarem conosco pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp 85981665589 e também acompanharem a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 11h41. Até já!
Sargento Reginaldo e de Plínio Bortolotti, como sempre, claro, muitas participações dos nossos ouvintes. O Cauê da Sapiranga diz: Plínio, se ele está preso é porque ele fez algo de errado, então pode ser chamado de bandido, sim. O Rafael do Dias Macedo diz: nós temos Polícia Federal, Civil, Militar, Judiciária, Rodoviário Federal, Estadual, agentes penitenciários, guardas municipais, Exército, Marinha, Aeronáutica. E por que mesmo com todo esse aparato de policiais, essas ações criminosas acontecem? Pergunta o Rafael do Dias Macedo. O Deon, nosso ouvinte, também diz: é uma sensação de segurança passada para a população, mas a insegurança continua no Estado, diz aqui o nosso ouvinte. O Wesley Veras, do Antônio Bezerra: Plínio para presidente. O Mauro Souza, taxistas, aqui nos manda sempre mensagem. Diz: extinção dos celulares nos presídios. Deve haver uma sala onde todos passem por uma revista, como no aeroporto. Ninguém passa aparelhos, nem mesmo os advogados. E ainda sobre esse tema, tem um outro ouvinte aqui, o Pedro Silva, de Itaperi. Ele diz, é uma pergunta para o sargento: o que o secretário vai fazer a respeito dos agentes penitenciários que cobram dos detentos para colocar celulares para dentro da cadeia? Pois passei 2 anos lá e era cobrado cerca de R$3.000 para cada 10 celulares que entrassem. Olha, então, esse tipo sargento, para você a pergunta. A gente já teve a oportunidade de conhecer o trabalho do secretário Mauro. E uma coisa eu posso dizer: o rigor que ele inclusive colocou aqui, ele não é apenas para o detento. Ele é rigoroso com todas as pessoas que trabalham com ele, com os agentes, com o pessoal da supervisão, das direções, porque ele está cobrando realmente eficiência no serviço. Então, eu não acredito. Valores aí, R$3.000. Eu não posso dizer que tem ou que não tem, porque eu não conheço de perto a realidade. Isso precisava ser investigado. Esse tipo de coisa que você está colocando tem que ser denunciado e se investigado para que realmente, se há, ele seja punido. Certo? Servidor público, seja ele policial, agente penitenciário, que comete crime tem que ser punido igual a qualquer outra pessoa, certo? Então, a gente não pode, sim, querer fazer defesa de nenhum tipo de ato criminoso, seja por quem ele for praticado, seja político, seja o cidadão comum, seja o militar, enfim, certo? Então, se ele acontece dentro do sistema penitenciário, né, e, por exemplo, o ouvinte está dizendo que vivenciou isso, que deveria ter denunciado aos órgãos competentes. Existe uma controladoria de disciplina que, inclusive, também é para o agente penitenciário, que recebe esse tipo de denúncia para investigar e apurar. Ok. Aqui tem a Andréa de Fortaleza, diz: hoje a taxa de soluções dos crimes é muito baixa, baixíssima. Menos de 10% dos homicídios tem autoria descoberta. Investimento em inteligência e tecnologia, por que não dão crédito às pesquisas universitárias? Pergunta ela. Acho que tratar com educação e infraestrutura, tanto do corpo de segurança como na sociedade, seria o mais sensato. Plínio, você está vendo que você está querendo falar, né? Não, eu estou dizendo, adianta, por exemplo, agravar a pena? Quantos por cento ela diz aí? Que Menos é baixo, menos de 10%. Não adianta, o cara vai continuar praticando crime, não adianta, é isso que eu estou dizendo. Tem coisas a fazer antes de você agravar a pena, ou pelo menos concomitantemente. Agora, nessa questão do governo Bolsonaro, botaram 100 dias para apresentar projetos. Aí o Moro corre com esse projeto lá. Né? Antes quer dizer, ele vai aumentar a pena e os crimes vão continuar ocorrendo. Vão continuar acontecendo, porque não adianta. Se só 3% dos homicídios são... 10% chega à autoria, e depois tem um percentual menor ainda dos que são julgados. São julgados. Quer dizer, a impunidade, tanto faz ter 20 anos de cadeia como 3 anos, vai continuar do mesmo jeito. Quanto ao ouvinte que diz que a pessoa está presa é automaticamente bandido, eu acabei de dizer aqui, é dado. Metade dos presos em Fortaleza não tem culpa formada. Aí você vai chamar de bandido uma pessoa que você não sabe se é? Mesmo porque essa terminologia bandido hoje no Brasil está muito... Está valendo para tudo, né? Todo mundo quer chamar todo mundo de bandido, e eu acho que também é outra forma de você desqualificar o debate. Mas eu vou continuar afirmando. As políticas, elas precisam andar paralelamente, porque a população é que não pode ficar refém
enquanto se chega a uma solução do sistema, do Código Penal brasileiro, da revisão das leis, da questão das políticas públicas, dos investimentos em educação que não dão respostas de imediato. Certo? Você não tem respostas de curto prazo quando você faz política pública de amparo e de assistência. São respostas de médio e longo prazo. E até lá, como é que a gente vai proteger a população? Como é que vai ficar o trabalhador brasileiro que está todo dia no meio desse fogo cruzado, certo? Entre facções criminosas, né? Vidas inocentes sendo ceifadas. Então, não dá. A gente precisa realmente da ação imediata, enérgica, e precisa urgente discutir todas essas questões que muitas vezes dificultam realmente a vida até da própria polícia, porque o camarada, quantos nós temos depoimentos, o policial chega num lugar para fazer a prisão do bandido e já olha assim, puxa vida, de novo. Esse camarada 2, 3 vezes, eu prendi esse cara 4 vezes. E o cara tá lá na rua de novo cometendo crime. Olha, aqui tem um ouvinte aqui, o Alisson da Guaiúba, tá ligando para confirmar a informação do outro ouvinte sobre a cobrança por celulares na cadeia. Pelo jeito ele também teve alguma vivência nessa área. Não, algum problema devia haver, porque o secretário disse que retirou 3 mil celulares. 3 mil celulares de dentro. Problema havia. O tipo de problema ou de facilidade. Continuarei dizendo para o ouvinte: se você tem alguma prova disso, faça a denúncia formal. Existe um órgão para isso, certo? Procure e faça a sua denúncia formal para que seja investigado. Agora, a gente não pode ficar aqui dizendo, sem nenhuma prova, tem agente penitenciário cobrando para dar entrada em celular dentro de presídio sem nenhum fato concreto. Muitas participações de ouvinte, eu vejo aqui alguns indignados, chateados, porque eu não leio a participação deles, é que não tem condição nem de olhar todas. Aí agora, dá tempo. Mas deixa eu ler algumas aqui que já estão chegando na resta final do programa. O Pedro Pereira, nome de rua do centro da cidade, né? Mas esse Pedro Pereira é do conjunto São Cristóvão. Ele liga para parabenizar o debate que está sendo democrático, diferente do que tem ocorrido atualmente, quando se tem incendiado a sociedade com questões polêmicas e incentivado mais preconceito contra as pessoas pobres. O Birajara do Papicu, esse é daqueles que não gosta muito do Plínio. Ele diz que o Plínio é muito radical, que o Plínio traumatiza as pessoas com as opiniões dele, que só a opinião dele que prevalece. Ele acha que o Plínio deveria tentar ser mais neutro. O Olisson da Guaiúba, não, esse foi o que eu já li, né? Deixa eu ver aqui, a Neuza Barros do Papicu já é outra. Ela tá aqui pro outro lado, ela diz: sou fã do Plínio de carteirinha. Ontem foi muito massacrado, hoje sim ele está num debate civilizado, diz aqui a nossa ouvinte Neuza Barros. Sargento, estamos aqui chegando na reta final do programa, eu queria te deixar aí 30 segundos por uns considerações finais. Agradecer a oportunidade, né? Estamos chegando na Câmara de Vereadores, pouco mais de 20 dias de trabalho. Dizer a você que está nos ouvindo, acompanha nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso site, Sargento Reginauro, certo? Se você tem demandas aí do seu bairro, questões de denúncias que queira fazer, da falta de serviços públicos, posto de saúde, escola, etc., nós estamos para trabalhar. Queremos mostrar o nosso trabalho em prol e em favor do povo de Fortaleza. Estaremos apresentando as grandes demandas da cidade para que realmente a gente possa exigir providências da gestão municipal atual. E, mais uma vez, agradecer aí as mensagens que vieram, né, parabenizando pelo debate. A nossa busca será sempre essa do debate democrático. O Jameson Matos, do Conjunto São Cristóvão, diz: concordo com o Sargento Reginauro. É necessário endurecer a lei, mas também é preciso trabalhar com os nossos jovens, dando condições de educação, saúde, oportunidade de crescimento. Ele fala um bocado aqui, eu estou tentando resumir. O Francisco César Albuquerque Mota diz: o coronel Ciro Gomes é o responsável pela crise de segurança. Olha aí, já sobrou para o Ciro aqui, que é da época que ele era governador, né? Deve ser isso. O Dedé Priscila Melissa, de gente que critica a polícia truculenta por causa de abuso de poder, são as mesmas que, na hora do aperreio, são as primeiras a chamar a polícia truculenta que comete abuso de poder. A Paty Rabelo diz: gente não truculenta e não fascista é outra coisa. Parabéns ao sargento pelo equilíbrio e preparo. Plínio Bortolotti, 20 segundos para você fazer as considerações finais. Não, só quero dizer o seguinte, se eu tiver algum problema, eu vou chamar a polícia. Mesmo eu considerando que muitas vezes a polícia pode ser truculenta e muitas vezes é. Porque o policial é um servidor público. Esse ouvinte que diz
que chama a polícia, deve procurar. A gente critica a saúde pública, quando você precisa de saúde pública, você vai onde? Você vai na saúde pública. Então, o fato de ser polícia não quer dizer que está imune à crítica. E não quer dizer que aquele que critica, ele deve ser privado desse serviço. Da polícia, da saúde, segurança pública, de qualquer outro serviço público. Assim é que é um país democrático, as pessoas precisam aprender a conviver com a democracia, que é um ótimo regime, e acho que a gente deve demandar para que a gente possa continuar podendo conversar e debater todas as questões. E é isso, vamos continuar debatendo. Aqui uma semana que vem tem mais. Mas hoje vamos encerrar por aqui. O Leonardo Araújo da Vajota diz, sem dúvida nenhuma, o crime organizado só chegou onde chegou devido à cobertura de autoridades e cidadãos de bem, entre aspas, que usam essas facções para fazerem a sujeira que eles querem. Essa seria uma das linhas a serem investigadas, a convivência de autoridades e as pessoas envolvidas no crime. Muito bem, obrigado, Leonardo, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam no programa de hoje, que mandaram mensagens, comentários, críticas, sugestões. Obrigado a todos. Desculpe mais uma vez por não poder dar voz a todos vocês aqui no programa, mas é que são muitas mensagens. Felizmente, que coisa boa. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Sargento Reginauro. Muito obrigado, Plínio. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Rose Serafim, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com o Trem Bala. No FM, para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Obrigado, bom fim de semana, até segunda, tchau.